Fala, Nação Thunder! Está começando o podcast da OKC Diário Mania. Eu sou o Cadu Nunes, ADM da OKC Diário. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse podcast é uma parceria entre a OKC Diário e a Thunder Mania, do nosso outro participante, o Ângelo, e também estamos na companhia do outro Cadu, o outro ADM da OKC Diário. Bora começar? Bora falar sobre o nosso time, bora falar sobre o Oklahoma City Thunder. Fala, Nação Thunder. Estamos começando o nosso podcast, sejam muito bem-vindos. Como eu disse antes, vou apresentar para vocês aí os nossos contribuintes nesse nosso projeto. Fala com eles aí, Cadu, meu parceiro. Salve, galera aí, torcedores do Thunder. Eu sou o Cadu, criador da OKC Diário, junto com uma galerinha que não faz mais parte da página aí. Tô só com o Cadu hoje. Criamos a página lá em 2017 e trazendo aí conteúdo para vocês. Show. Ângelo? Opa, fala, rapaziada. Fala, Nação Thunder. Sou o Ângelo, administrador da Thunder Mania Brasil. A página foi criada em 2017 também e, felizmente, estamos aqui até hoje. Bom demais ter vocês aqui com a gente, ter essa parceria pra gente fazer crescer aí. Bora então, vamos falar de Oklahoma, vamos falar do que interessa mesmo, falar dessa temporada louca que foi, né, temporada 2019-2020. E então, a ideia desse podcast é fazer uma recapitulação de toda a temporada, falar lá desde o início. E não tem como não falar desse time sem lembrar daquela trade, né, cara? Daquela trade do Paul George, né? Onde cada um estava naquele 27 de... Não, peraí, desculpa. Naquela madrugada de sábado, né, em 2019, com o Wojnarowski lá da ESPN, falou que o Paul George estava sendo trocado para o Clippers, né? E aí a Twitter veio abaixo, eu estava lá no grupo, isso era de madrugada, num sábado, e aí no dia 6 de julho, na madrugada de uma sexta para sábado, às 2h55 da manhã, ele anunciou isso. E aí foi aquele fuzuê danado, né? Eu queria saber um pouco de vocês, onde vocês estavam, como é que vocês receberam essa notícia, porque é ali que começou, né, esse time. Cara, pode falar aí, Cadu. Show. Cara, eu tava dormindo, né? A notícia da troca foi de madrugada. Eu tava dormindo e eu acordei assustado, 4 da manhã, com meu celular tocando. Era o meu amigo, torcedor do Houston Rockets, saudoso Caio Valoche, administrador da Nação Thunder aí no Twitter. Nação Thunder, não, Nação Vermelha, perdão. Ele me ligou e, cara, o sentimento foi de tristeza, né? Eu tava vendo o time se desmontando com a troca do Paul George. E eu já imaginava que o Westbrook ia pedir para sair também. E acabou que as trocas foram ótimas para o OKC, né? Foi triste naquele momento, mas o nosso futuro é brilhante, né? Temos muitas picks aí, temos o Shai. Esperamos que sim. E eu acho que vai ser sim, cara, sinceramente. E foi isso, cara. Foi esse o momento que eu tava passando aí quando o Paul George foi trocado. E logo depois o Westbrook, né? Isso, então, aí teve, né, essa coisa do Paul George pro Clippers, foi aquele fuzuê, né, todo mundo nem sabe, não estava esperando isso, e aí saiu, né, o que o Oklahoma estava recebendo, que eram o Shai, o Galo e as outras picks, né, as picks de primeiro round de 2021, 22, 23, 24 e 26, além de 2 pick swaps, né, as trocas que o Oklahoma pode exercer. Isso. E aí todo mundo começou a pensar já que o Westbrook ia ser trocado e tal. E aí, no dia 11 de julho, né, o Westbrook, em comunicação com o staff do Oklahoma, pede a troca. E o Oklahoma negocia essa troca com o Houston Rockets, né, num pacote pelo Chris Paul. E mais 2 picks do primeiro round, de 24 e 26. Ângelo, fala um pouquinho pra gente dessa troca aí do Chris Paul indo para o OKC e o Westbrook para o Houston. Como é que foi teu sentimento? Começando... desculpa atrapalhar. Começando pela troca do Paul George, né? Porque foi uma situação que deixou o torcedor muito assustado, porque foi muito rápido, né? Em uma semana a gente estava planejando a montagem de um time que seria contender, e na outra a gente já estava, né, planejando o futuro com picks, jogadores jovens, uma coisa que tipo, o torcedor não estava muito acostumado, né? A gente sempre
A gente vinha de temporadas com o Paul George, o Carmelo Anthony, o Westbrook, né, de competir nos playoffs. E aí, esse novo sentimento de se acostumar com um time mais jovem foi uma situação diferente para nós. A partir da troca do Paul George, a gente já esperava que o Westbrook fosse sair também. Então foi uma questão de se acostumar, se preparar para aquela notícia que seria muito dolorosa, né? Porque é um jogador, o maior jogador da história da franquia. Mas hoje, né, e dia 11, em 2020, a gente vê que realmente foi algo bom. A gente conseguiu se virar bem, apesar de na época ter sido dolorido, mas hoje a gente consegue ver um futuro mais promissor. Exato. Eu até convido a galera aí, os fãs aí, tem um texto muito bom feito pelo Cadu lá no Facebook, no nosso Instagram, sobre uma carta de despedida para o Westbrook. Fez sucesso pra caramba, ótimo texto do nosso administrador também, convido a todos a lerem lá. Obrigado. Delicado pra gente, mas a gente toca em frente. Então, entrando nesse assunto que o Ângelo mesmo disse, né, a gente naquele momento estava se preparando para um time tanque, né? Todo mundo pensando já que o Oklahoma tem esse de pique, vamos partir para o tanque, vamos reconstruir o time, né? E aí foi o que a gente imaginou logo no início, né? Porque olhar hoje e falar que o time é bom é muito fácil, né? Porque já passou toda a temporada, a gente viu como os jogadores se desenvolveram, mas naquele momento era uma situação meio complicada, né? A gente sempre ia aos playoffs, sempre estava tendo times competitivos, naquele momento foi né, igual o Ângelo mesmo disse. E aí, entrando nesse assunto, né, naquela expectativa do tanque, o objetivo naquele momento para o torcedor era esse. Eu acho que até para o staff de Oklahoma era esse, né? Acho que ninguém imaginava um time chegando na 5ª colocação do Oeste. E aí eu gostaria de que o Cadu comentasse um pouco sobre aquele time que se formou, né? Que o Chris Paul, né? Era Chris Paul, Shea, o Ferguson naquele momento inicial era o Ferguson titular, o Danilo Gallinari, o Steven Adams e o Dennis Schroeder, né? Qual era a expectativa que você tinha naquele início, né? Que o time poderia fazer, ou se era realmente tanque que você pensava, o que você estava achando naquele momento? Cara, vou ser sincero com você, eu estava até comentando com os amigos meus naquela época, eu não esperava que o OKC fosse tancar. Quando a gente ficou com Chris Paul, Gallinari, Adams, Shea, eu imaginei que o Schroeder, eu imaginei que o OKC poderia buscar uma 8ª ou uma 7ª vaga, sabe? Mas a gente conseguiu ir além ainda, superou mais ainda as minhas expectativas, né? E eu li um texto de um repórter americano, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele fala disso, né? Que o time do OKC é melhor do que muitos times do Oeste, e dava para brigar por uma vaga assim nos playoffs, e a gente chegou, levamos o Houston a 7 jogos, né? E a temporada foi incrível, cara. Passa pela mudança no quinteto titular, com a saída do Ferguson e a entrada do Dort. Foi um momento incrível ver o desenvolvimento desse moleque surreal. O moleque joga muito. A narrativa do clutch time, né? O OKC ser o time mais decisivo da temporada, né? O CP3 ser o jogador mais clutch. Foram 45 jogos que o jogo foi decidido no final, perdendo ou ganhando por 5 pontos nos últimos 5 minutos. E nesses 45 jogos o OKC conseguiu 30 vitórias. Então foi uma temporada incrível. Foi a minha temporada mais divertida como torcedor, apesar da gente ter caído no primeiro round. Foi sensacional, né? Uma pena que provavelmente vai acabar. Sim, eu acho que para o torcedor foi algo realmente uma temporada divertida, porque aquela coisa de não ter pressão, né? O time jogava solto, jogava. E aí eu queria exaltar nesse ponto que você falou, né? O time se construiu, se mostrou um time forte, mas o início da temporada foi ruim. A gente, nos primeiros 17 jogos, a gente venceu 6, né? Antes do Thanksgiving, antes do Dia de Ação de Graças, a gente venceu 6 jogos e perdeu 11. E a gente estava naquela coisa, tudo bem, estamos no tank, estamos buscando pique alta, e ninguém se preocupava com isso. E aí, ali no Thanksgiving, que foi a mudança, né? Aquela coisa de ligar a chavinha e o time começar a jogar, né? O Thanksgiving foi dia 28 de novembro, e aí daquele momento em diante, o Oklahoma se tornou esse time, né, do clutch time, o time dos comebacks, das reviravoltas, e depois desses 6-11, Oklahoma ele coloca um 34-13, né, desde o Thanksgiving até a paralisação para a pandemia. E o Oklahoma foi o terceiro melhor time, só perdia para o Bucks e para o Lakers, né, nesse período no geral, para você ver como o time, né, de fato mudou. E acho que uma aquisição importantíssima foi no dia 6 de dezembro, quando o Dort, né, estreou no time titular.
e mudou. Eu queria que o Ângelo comentasse um pouco sobre essa mudança, como o time se encaixou, né, com a entrada do Dort, com todas essas peças se encaixando. A expectativa do torcedor lá no início da temporada, a gente até comentava que o processo de tanque seria natural, mas a expectativa era que o Chris Paul nem vestisse a camisa do Thunder, né? Essa era a nossa... A gente estava se preparando para isso, por sorte isso nos concretizou. O time foi moldado em volta dos 3 armadores ali, né? O CP3, o Shea e o Schroeder. E a partir da chegada do Lu Dort, algumas coisas melhoraram, né? A gente vinha de algumas temporadas do Tyrone Ferguson não confirmando o que a gente esperava dele, e o Dort se apresentou como um jogador bastante participativo, tanto na defesa quanto no ataque, né? Defesa principalmente, ponto forte dele, mas até no ataque matando algumas bolinhas. Eu acho que a partir disso o time começou a engrenar, o próprio Danilo Gallinari também subiu de rendimento, e a partir disso, que nem tu falou, o time virou a chave, começou a competir para valer. Acho que passa também pela mudança de filosofia, né? Com a chegada do Chris Paul, o cara liderando os jovens, o time se encaixou, se entrosou, e a partir disso a gente conseguiu ver que realmente dava para buscar coisa maior nessa temporada, que foi o que realmente aconteceu. Chegou em 5º lugar da conferência, e chegamos no jogo 7 contra o Houston, que é o time que a gente fez a troca do nosso principal jogador da última temporada. Com certeza, acho que foi algo, assim, surpreendente, e até o que eu até botei isso na pauta, né, como foram feitas as mudanças de objetivo, né? No início da temporada a gente tinha um objetivo que era tanque, e aí o time começa mal, mas depois ele engrena, encaixa, engata, e a gente aí depois o torcedor começa a cobrar o time, né? Aquela coisa de normal, natural do torcedor, porque ele tá vendo que o time pode render, o time é divertido, o time joga bem, e a gente começou a pensar em mandos de quadra, porque naquele momento não tinha questão da bolha, não tinha pandemia, e então a gente pensava já em mandos de quadra, brigar por 4ª, 5ª posição, e né, a gente foi escalando e teve nessa mudança de objetivo. E aí vem a pandemia, né? Vem o coronavírus, e até o jogo marcante é o jogo do Oklahoma. É o último jogo que o Oklahoma entra em quadra, né? Contra o Utah, mas aí tem aquela questão do Rudy Gobert e toda aquela polêmica que teve. E aí o Oklahoma sai de quadra, a gente não sabia o que aconteceria, né? Foram vários meses de paralisação. E aí acho que o torcedor ele ficou com medo, né? Falou assim, o time estava tão bem, estava jogando tão bem, e vem toda essa paralisação. Mas eu gostaria que pode ser o Cadu comentar aí o que ele achou do Oklahoma na bolha naqueles 8 primeiros jogos, principalmente o desenvolvimento de alguns jogadores, porque ali era mais assim, né, botar o time em ritmo, mas teve jogadores importantes como Beasley se desenvolvendo. O que ele achou também no feeling, né, do que a bolha ali representou para a NBA e tal? Tá, vamos lá. A bolha foi o momento... Foi o que a NBA achou para manter os jogos, né? O recorde do OKC foi 4-4 na temporada regular. A gente se manteve jogando bem, mas aquilo na verdade era mais uma preparação para os playoffs, né? Que a gente já sabia que estaria dentro, né? A série contra Houston foi triste, eu fiquei triste, né? Mas eu não fiquei irritado, porque eu sabia das limitações do Oklahoma City Thunder, mas eu fiquei triste porque dava para o OKC ter passado, sabe? Ficou muito claro no jogo 3, na prorrogação, quando o OKC usou o small ball, o Adams não entrou na rotação contra Houston, e naquela prorrogação o OKC ganhou com facilidade o overtime, se eu não me engano o Houston fez 2 pontos. Então eu acho que faltou esse tique na cabeça do Donovan, sabe? Pô, eu posso mudar, eu posso fazer alterações, e talvez se o OKC tivesse jogado mais tempo sem, a gente poderia ter ido melhor na bolha, poderíamos estar jogando aí agora contra o Lakers, né? E outra coisa também da bolha, eu sei que para muitos não tem nada a ver, né? Mas o boicote que teve depois do jogo 4, eu acho que o boicote atrapalhou um pouquinho o OKC. Não estou falando que o boicote foi errado, eu estou do lado dos jogadores, foi certo, mas é que o OKC ganhou o jogo 4 com autoridade na segunda-feira, o jogo 5 seria na quarta, e a gente só foi jogar esse jogo 5 lá no sábado, né? E aí a gente foi atropelado, né? Tomamos um vareio no jogo 5, e talvez aquele boicote pode ter atrapalhado um pouquinho o Oklahoma City Thunder, mas longe de mim criticar, eu acho que o boicote foi correto, os jogadores têm sim que usar a voz deles para
para manifestar contra essas atrocidades que estão acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, né? Sim, e aí voltando, né, um pouco, a gente vamos discutir muito sobre playoffs, acho que a série foi bem intensa, né, 7 jogos bem difíceis, assim, e bem reviravoltas, tudo que você expôs aí na questão da paralisação e tal. E aí, só voltando um pouquinho antes na bolha, só falar um pouco do Beasley, né, porque acho que ele foi o grande destaque desses 8 jogos, né, dessa campanha de 4-4. Porque o Oklahoma foi poupando jogadores, já não, né, ninguém estava se interessando muito. Mas foi interessante ver o garoto se desenvolver. Ele teve 3 jogos seguidos de 20 pontos, matando bola de 3, mostrando que seria uma peça útil nos playoffs, e ele foi, né? Uma peça útil jogando poucos minutos, mas foi muito importante. Eu gostaria que o Ângelo comentasse sobre o jogador em específico que ele prevê para o Beasley e para o futuro, né? Vendo ele jogar, tendo ele já tendo minutos. O que você espera dele para o futuro de Oklahoma? Quem acompanhou o Beasley lá no início da temporada, a gente via que ele é um jogador totalmente cru, né? Até no molde de arremesso dele era bem fraco, foi uma coisa que ele melhorou muito durante a temporada. Eu acho que a partir do início de janeiro ele se tornou um jogador mais pronto, e na bolha, né, ele mostrou realmente a sua evolução, um cara que mostrou realmente que ele pode ser um pontuador, além de ser um excelente reboteiro e um bom defensor. Acho que a envergadura dele talvez seja o principal ponto forte do jogo dele, é um cara que pode contribuir de diversas maneiras dentro de quadro. E pro futuro, acho que com mais sequência, ele pode ser tranquilamente o titular da franquia na posição 4. É um cara versátil, pode jogar tanto na 3 quanto na 5. A gente viu o Donovan utilizando ele em alguns jogos de pivô. Então é um cara que eu espero muito. Realmente é um achado do Sam Prest, né? Porque a gente acabou descendo 2 posições no draft para pegar ele. Na verdade, ele foi até um cara que eu espero muito, tenho muita expectativa para ser um dos pilares da franquia no futuro, junto com o Shea e com o Dort. Exatamente, e assim, muita gente, eu lembro que eu estava acompanhando o draft, a gente estava no Twitter comentando sobre o draft, sobre as picks, no grupo do WhatsApp, e a galera criticando o Sam Prest, porque ele tinha deixado alguns jogadores passar, tipo o Nasir Little do Portland e etc. Eu fui um deles. Então, exatamente, várias pessoas criticando o Prest, e assim, naquele momento a gente não tinha informação do Beasley, né? Ele não estava em nenhum scout muito importante, ninguém previa ele em Oklahoma, e acho que foi uma grata surpresa, um belo achado do Prest. Não critiquem o homem, deixem ele trabalhar. Então agora vamos de fato ir para dentro desse playoffs, ir para dentro desse round que foi muito, muito louco, muito intenso, e uma narrativa totalmente inesperada. Mas eu, lá no Twitter, eu falei que o Oklahoma ia enfrentar ia ter Russell Westbrook contra o Oklahoma nos playoffs. E isso se confirmou, né? E o Oklahoma vem para o primeiro jogo, toma aquele vareio, né? Aí o Dort volta para o jogo, aí todo mundo esperava, né, esse confronto Dort e Harden. Foi uma coisa louca, uma coisa intensa, e que toda a NBA viu a qualidade do garoto. E aí o Oklahoma perde de novo o segundo jogo. E aí, eu queria que o Cadu comentasse um pouco, principalmente sobre essa questão do Westbrook, ver ele diante de Oklahoma, falar um pouco do Dort, né, no confronto contra o Harden, puder ouvir um pouco sobre isso. Cara, o Westbrook, ele é o meu maior ídolo, então ver ele contra o Oklahoma City Thunder nunca é legal, né? Ele fazendo o Rockin' the Baby contra os nossos jogadores. Isso aí foi claro. É muito esquisito, né? A comemoração que ele inventou aqui, a marca registrada dele, que ele inventou em OKC. Essa narrativa ficaria muito mais bonita se tivesse torcida, né? Acho que a torcida do OKC ia recepcionar ele muito bem na Chesapeake Energy Arena, né? Mas infelizmente essa pandemia atrapalhou. Mas foi muito interessante jogar contra ele, né? E a questão do Dort com o Harden foi incrível, né? Porque o Dort simplesmente anulou o Harden. Em alguns jogos o Harden realmente ele é imparável, né? Mas teve muitos momentos que o Dort simplesmente conseguiu parar ele, né? E por karma, não sei. Não, é o James Harden, né, cara? Então não tem como você parar o cara, você vai limitar o James Exatamente. Harden. Exatamente. Muita gente falando assim, o James Harden fica nos pontos. O Dort, né? Tipo assim, cara, o cara é um calor undrafted, né? Ninguém esperava que o Dort fosse tornar isso. E o cara, né, em vários jogos, limitou ele, né? Mas pode... Exatamente, o Dort superou demais as nossas expectativas, né?
Eu tava vendo aqui no payroll do OKC, né? Ele recebe menos que o Deontay Burton, né? O contrato dele é muito baixo, mas é Não, longo. é o melhor contrato da NBA, né, cara? É um Exatamente. cara que marca qualquer jogador de elite e que ainda contribui com alguns pontinhos. É um contrato delicioso. Pois é, a gente tem garantido ele até 2023, né? Então o OKC tem que saber utilizar ele. Mas mais um fator da série contra Houston, que eu esqueci de falar da outra vez. O Donovan poderia ter usado mais o Mike Muscala. Ele foi bem nos 8 jogos da temporada regular da bolha. Ele matava a bola de 3. Se eu não me engano, ele foi o melhor em aproveitamento do que na bola de 3. Eu não tenho essa informação direito. Teve até game Mas winner, né, contra o Miami Heat. sim, então, teve game winner. Ele poderia ter jogado na bolha e o Donovan simplesmente ignorou ele, né? Botou o Adams que estava perdido em quadra, né? Exatamente. Aí entrando sobre a questão. Agora vamos falar um pouco, né, dessa rotação de jogadores, falar sobre o Donovan, vou falar sobre todos os ajustes que deveriam ter sido feitos, mas não foram feitos e tal. Porque eu tenho aqui a minutagem dos jogadores, né? A gente tem o Chris Paul, o Shea jogando 40 minutos, né? E o CP3 jogando 37, o Schroeder jogando 32 só, o Galo jogando só 30, o Dort só 29 e o Adams com 30 minutos, sendo que o Adams foi o pior jogador do Oklahoma em plus-minus. Eu até vi um texto de um analista da NBA falando que Oklahoma, o quinteto inicial de Oklahoma era a pior formação de Oklahoma contra o Houston, assim, estatisticamente. Sim, com Então, o que certeza. acontecia com o Oklahoma nos jogos? Ele começava no buraco, ele começava tomando muito ponto com Adas, e começava perdido, e voltava para o terceiro quarto também no buraco. Então, se colocava, a gente sempre vê isso, o Oklahoma voltando mal do intervalo por causa da formação. Começava muito mal os jogos também por causa da formação, né? Então eu vi muita gente criticando o Adams. Eu entendo a crítica ao jogador, mas eu acho que foi muito mais um erro em relação ao Adams, do Donovan, de tirar o jogador e não expor ele a essas situações que ele se encontrou durante essa série, do que um erro dele. Porque a característica do Adams é essa, ele é um pivôzão, a moda antiga, reboteiro. Você pode falar dele em questão de, tudo bem, ele se entregou menos do que a gente acha que poderia, mas eu acho que foi mais falta de ajuste do Donovan. E tanto que quando a gente ganha aquele primeiro jogo do Houston no terceiro jogo, usando o Galo de 5, usando os 4 armadores, né, complementando a formação, o Oklahoma teve o melhor desempenho em plus-minus, que foi aquela prorrogação que você mesmo disse, Cadu, que o OKC só toma 2 pontos e faz, acho que mais de 20 pontos, mais de 15 pontos no Houston. Então, eu gostaria que o Angelo comentasse aí um pouco sobre esses ajustes que o Donovan deveria ter feito, em relação ao Adams também, o que ele achou disso tudo. Exatamente, a gente viu durante a temporada regular, né, sei que a gente está falando dos playoffs, fazer um breve retorno à temporada regular, que o Donovan tem o mérito dele, que é fazer um encaixe com os 3 armadores. Inicialmente eu, pelo menos, esperava que não desse certo, e foi totalmente contrário. A gente viu que o Shea, o Schroeder e o CP3 se encontraram bem nessa formação, e foi algo que nos playoffs a gente acabou vendo um pouco disso. Acho que a gente pecou nessa parte do Donovan não variar, né? Faltou essa malícia, essa ousadia de, quem sabe, colocar um Beasley na 5, o Galo na 5, né? Utilizar mais vezes do que manter o Adams sendo exposto ali. A gente sabe que o Adams, ele pode entregar exatamente isso que ele entregou, entendeu? Não tem como a gente cobrar que ele seja um pivô móvel, que ele seja um pivô que arremesse. Então isso acaba sendo mais culpa do treinador do que propriamente do jogador. Acho que isso foi uma falha do Donovan. A gente viu que o time não se portou tão bem quanto estava se portando na regular. A gente acabou, em alguns momentos do jogo, até copiando o jogo de Houston, né? Arremessando muitas bolas de 3. O Dort teve um jogo de 0 de 10. Alguém pode me confirmar se eu estiver errado, para 3 pontos. Então acho que a gente pecou nessas partes. A gente poderia ter sido um pouquinho mais cauteloso, como foi na temporada regular, forçado mais o jogo dentro do garrafão, até com o próprio Galo, com o Beasley, com o próprio Muscala, e não foi o que aconteceu. Acho que essa parte foi o nosso principal defeito, que acabou levando o time à derrota no jogo 7. Exatamente. E assim, para dar um exemplo de que o Donovan deveria ter feito, é só ver o Los Angeles Lakers jogando. O Lakers perde o primeiro jogo, insistindo em jogar com o McGee, com o Dwight Howard, com o Davis jogando lá dentro. E o Frank Vogel e o LeBron James, obviamente, enxergaram que não dava para jogar. Tanto que o Dwight Howard, a partir do segundo jogo, nem entra em quadro. O McGee só joga 5 minutos por jogo, só para começar mesmo.
Então, assim, faltou esse feeling do Donovan de mudar a formação, porque era playoff, não era para desenvolver, não era para dar minutos para os jogadores, era para ganhar, né? Porque ali a pique já tinha acabado, se fosse pensar em alguma coisa, já tinha acabado. Então, playoff é playoff, né? Jogo para ganhar. E acho que faltou, de fato, esse feeling do Donovan, esses ajustes que faltaram realmente. E aí, assim, é até irônico, né, falar, porque o Oklahoma perde o jogo 7, né, acho o jogo mais marcante, porque é um jogo que o Dort faz 30 pontos, ele acerta, né, no ataque, mas o Oklahoma não consegue vencer, e aí tem 21 turnovers, teve vários outros problemas, mas acho que o principal deles a gente foi mal no clutch time, que é uma coisa que não acontecia com o Oklahoma e que acabou acontecendo. Então, Cadu, se puder comentar um pouco sobre aquele final de jogo, né? Você que estava bem envolvido ali, bem intenso naquele jogo, puder falar um pouquinho. Foi muito triste porque, assim, cara, o OKC foi toda aquela narrativa do time clutch da temporada, né? E aí, do nada, no momento decisivo do jogo 7, o Adams consegue roubar aquela bola no meio da quadra do Eric Gordon e o Chris Paul erra. Dentro do garrafão a gente perdia por 1 ponto, aquilo ali poderia mudar muita coisa, né? E aconteceu, né? E aí, por karma, não sei, a bola sobra na mão do Dort com 30 pontos, jogador que não foi draftado, ele poderia matar o jogo, ele toma o toco logo do Harden, então tem coisas que é para acontecer mesmo, não tem jeito. Mas o OKC saiu de cabeça erguida dessa série. Não, com certeza. Eu acho que a questão foi mais essa, assim, a gente lamenta pela forma como foi, assim, a derrota naquele finalzinho. Mas se pegar a série toda, o Oklahoma, ele volta naquela narrativa do comeback, né? O Oklahoma dá uma reviravolta. O Oklahoma sai 2-0, busca o 2-2, toma aquele vareio no quinto jogo, toma o 3-2, aí todo mundo, acabou, né? O Oklahoma não vai aguentar. O Oklahoma busca no jogo 6, empata a série, leva o jogo 7, faz o jogo parelho até o final. E assim, no final, infelizmente, as coisas acontecem, né? O basquete ele é feito dos momentos decisivos também. E ali, Houston foi melhor que o Oklahoma, né? Infelizmente. E acho que dá essa lição pra gente de que foi um time surpreendente, mas que ficou aquele gostinho de fato de que poderia ir para a série contra o Lakers, mas que infelizmente não deu. Só dando um dado curioso aí sobre o Dort, né? Sobre aqueles 30 pontos que o Cadu até comentou aqui. Ele foi o primeiro jogador Hulk, né, undrafted, num jogo de playoffs, a fazer 30 pontos desde 1947, né, desde que o draft foi introduzido em 1947. Então, assim, foi uma marca histórica do garoto e a gente espera que ele desenvolva melhor ofensivamente, que ele se torne um jogador melhor. E até eu estava comentando sobre isso com alguns torcedores do Oklahoma no grupo do WhatsApp, que a gente espera do Dort para o futuro, e eu e mais um outro torcedor falamos que a gente espera que ele seja tipo um Marcus Smart, um jogador que seja um defensor de elite e que também consiga entregar ofensivamente. Gostaria que você comentasse, Ângelo, um pouquinho sobre o Dort em específico, o que você espera dele, né, já que você falou um pouco do Beasley, fala um pouco para a gente sobre o que você espera do Dort, né, para os próximos anos, essa reconstrução que a gente acha que vai ter do Oklahoma. Para quem se apega à superstição, essas coisas assim, vale lembrar que o Dort é um cara que veio de Arizona State, que é a mesma universidade que o Harden veio, né? Então são dois alarmadores, né? A gente já viu que se tornou um dos melhores jogadores da liga, então se o Dort conseguir se tornar, quem sabe, metade do que ele se tornou, a gente já vai ter ganho muito. Obviamente, é um cara que ainda está em evolução, pode melhorar muito ainda. A gente viu um jogo de 30 pontos, nunca que eu ia imaginar, lá no início da temporada, que um cara que não foi draftado ia chegar no jogo 7 e meter 30 pontos, ser o cestinho do Thunder na partida, né? Acho que é um cara que na próxima temporada tem tudo para vir melhor ainda. Acho que nas questões ofensivas ele ainda tem bastante a melhorar, especialmente na parte da infiltração. Às vezes a gente vê que ele bate para dentro, mas acaba se perdendo, né? Ele tem um bom controle de bola. Vale lembrar que na J-League, ele atuou vários jogos na J-League essa temporada, ele tinha uma média de 19 pontos por jogo, então é um cara que ele sabe também como pontuar, ele tem um bom controle, só que essa parte da infiltração, até a questão do arremesso também, são coisas a melhorar. E na defesa, fenômeno, né? Acho que é um jogador que eu realmente não esperava que ele se tornasse tudo isso que ele se tornou. A gente viu que foi uma evolução muito rápida, né? Ele chegou no time no início de dezembro e agora ele já está aí titular absoluto, roubou a vaga do Terrence Ferguson, que vinha 2 temporadas já alternando entre boas e más atuações, e é um cara que tem tudo para ser um dos pilares da franquia no futuro não tão distante. Não, o Ferguson não evolui, né? Impressionante, cara.
Ele não evolui. É, O Dort tinha que chegar mesmo para pegar a vaga dele. Exatamente. Não, exato. é um cara que a gente E, vê, né? Eu, pelo menos, o Terence Ferguson, um cara que, quando na temporada passada, ele teve uma boa sequência, né? Com o Paul George, com o Westbrook, mas é um cara que a gente sempre esperou mais. Eu, pelo menos, sempre esperei que ele pudesse dar mais. E é um cara que ele parece não ter atitude dentro de quadro. E essa atitude é exatamente o que o Dort tem. Por mais que ele erre muitas vezes, ele é um cara que tenta, né? Ele dá a cara a tapa dentro do jogo. E é algo que a gente precisava, um cara raçudo que realmente faz bem pro time naquela posição. E aí, e tem até eu fiz um texto, né, uma thread sobre o Dort, tá até lá no Twitter, no Instagram, quem quiser, vai lá, eu que fiz, tá muito boa. Conta um pouquinho sobre essa história do Dort, é um jogador que é filho de pais haitianos e foi para o Canadá e sempre, assim, teve uma infância difícil e isso, assim, se reflete dentro da quadra, mostra que toda bola para ele é como se fosse ele tá buscando o objetivo dele a todo momento, um jogador com muito foco e a gente gosta de jogador assim, mesmo que ele não seja um primor técnico como é o Shai, como é o Chris Paul, por exemplo, que é um jogador mais veterano, não seja esse jogador assim, que está no nosso time, mas ele é um cara que se entrega, é o cara mais raçudo do time, é o cara que pula na bola que está indo para fora, é o cara que vai para cima do James Harden com tudo, sem medo, e marcou ele de forma impecável. Então, agora vamos falar um pouquinho, né? Essa notícia que saiu agora, né? Todo mundo foi pego de surpresa. O contrato do Donovan tinha acabado, né? E o Oklahoma tinha a opção de renovar ou não. Aí tem informações que o Sam Crash e o staff de OKC ofereceram 2 anos para o Donovan e ele não aceitou. Aí isso dá a entender, né? Daria a entender que o Oklahoma estaria buscando um rebuild, né? Uma reconstrução e tudo isso. E eu gostaria que algum de vocês, pode ser o Cadu, falasse um pouquinho sobre o Donovan, né? Esses 5 anos que ele passou com a gente e o que achou da saída do Donovan, né? A expectativa para o futuro em relação ao técnico, né? Então, eu acho que a saída dele era necessária, né? Ele consegue fazer um bom trabalho no desenvolvimento de jovens, né? Porém, ele peca muito na parte decisiva. Essa série contra o Houston pode botar na conta dele, né? Com a insistência no Adas. Como vocês falaram, o Adas não teve culpa. Ele é o que ele sabe fazer. A culpa é de quem bota ele lá, né? Não era série para ele. Então, acho que chegou a hora do Donovan sair mesmo. Obrigado por tudo, mas agora é outro técnico. Vamos ver quem vai chegar, quem vai assumir o time para esse tanque aí, né? Para esse rebuild. E vamos ver se vai dar certo. Eu acho que a decisão do Sam Prest foi acertada, sim. Então, e aí só para dizer um pouco, uma curiosidade sobre, né, a saída do Donovan, para ver como, assim, o Donovan, a gente pode criticar ele dentro de quadra, as decisões que ele tomou durante esses 5 anos, né, aquelas finais contra o State, aquelas coisas, os últimos playoffs, e aí, mas assim, ele como um ser humano, ele é uma pessoa sensacional, a gente tem também uns leio coisas sobre o Donovan durante esses anos, que ele é um cara, assim, um ser humano muito legal, então eu desejo muita sorte para ele, né? E tem até uma notícia que saiu, o Inside de Oklahoma falou que o episódio final de Donovan em Oklahoma foi ele e o Sam Prest juntos numa sala, tomando ali, né, drinks e discutindo sobre os momentos legais, né, que eles tiveram, as memórias desses últimos 5 anos. Para você ver, assim, foi um rompimento amigável, né, entre o Donovan e o Oklahoma. Desejo tudo de bom para ele, é um cara legal, mas que já saturou em Oklahoma. Concordo com o Cadu, acho que a decisão foi realmente acertada. E aí vamos discutir agora sobre reconstrução, sobre rebuild, sobre picks, sobre futuro de Oklahoma, né? Shai, Dort, Beasley e mais o que? O Chris Paul vai ser trocado. Comenta um pouco sobre isso aí. A gente tem bons jovens em mãos. Eu acho que o nosso rebuild não vai demorar tanto, caso ele venha acontecer, quanto ocorreu com outras franquias, né? A gente já tem bons jovens em pleno desenvolvimento, temos picks, 15 picks de primeiro round, não sei exatamente ao certo, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. A gente tem o Chris Paul ainda, que pode ser alvo de trocas de propostas agora nessa off-season. Com certeza ele vai ser sondado por algumas franquias. Acho que o Bucks foi um dos nomes citados pelo Wojnarowski. Então, parte daí, né? Acho que chega a chegada de um novo técnico. Não sei exatamente em quem o Sam Prest vai apostar, se vai ser um cara jovem, se vai ser um medalhão. Acho que parte da chegada dele
o futuro da franquia, se eles vão querer manter a química, apostar no que deu certo na última temporada, ou se realmente vão querer partir do zero, dar a franquia na mão do Shea, que talvez seja o nome do Thunder para o futuro. E eu acho que parte daí a gente tem tudo para fazer um bom trabalho, né? Temos bons jovens, boas picks e um líder. Tá na mão do Sam Prest. Vamos ver se ele vai conseguir fazer um bom trabalho de novo. Eu concordo com isso aí. Aí só repassando um pouquinho para o torcedor entender, o Gallinari não é mais jogador de Oklahoma, então o contrato dele acabou. Ele é um free agent agora, então o Oklahoma não tem mais vínculo com ele. Chris Paul ainda tem mais 2 anos de contrato, 2 anos de contrato, né, 2021 e 2022. E o último ano acho que é player option, se eu não me engano. Então é um salário altíssimo, na casa de 40 milhões. Então, assim, é um empecilho, talvez, para as trocas, mas essa última temporada dele foi sensacional, ele foi All-Star, ele foi o líder em clutch time. Então, as franquias contenders, né, as franquias favoritas ao título, como Bucks, Philadelphia, que tem jogadores também de mais nome, vão procurar o Chris Paul, tenho certeza disso. E eu acho que quanto mais times, e até eu vi um repórter sobre isso, quanto mais times procurarem o Chris Paul, melhor para o Oklahoma, porque aí o Sam Prest pode explorar um pouco mais e fazer como ele fez com o Paul George, arrancar 5 picks de primeiro round do Clippers e trazer 2 bons jogadores, né? Trazer um jovem em desenvolvimento. Então, acho que passa um pouco pelo Chris Paul a reconstrução. Eu acho que se ele de fato for trocado, aí zera tudo. Aí eu acho que tem que tentar trocar o Adams, que é o último ano de contrato. Tenta arrumar alguma coisa já no Adams, porque acho que não é um jogador para ser centro de reconstrução, né? Um pilar de reconstrução, desculpa. E o Schroeder, para mim, é uma incógnita. Eu não sei se eu trocaria ou manteria. Eu, particularmente, trocaria, porque acho que tem que reformular completamente e dar minutos para esses jovens jogadores, né? O Shai, o Dort e o Beasley. E eu acho que o Schroeder tem interesse de alguns contenders também, porque é um sexto homem muito importante. E acho que vai passar, mas centralmente pelo Chris Paul. Se o Chris Paul ficar, Oklahoma não vai para o tanque. Mas eu acho difícil ele ficar. Eu acho que as notícias que saíram ultimamente dão a entender que o Oklahoma vai para o rebuild, vai para a reconstrução, dessa vez definitivamente. Mas vamos aguardar, vamos deixar o Prest trabalhar. Eu sempre bato nessa tecla, deixa o homem trabalhar. Ele é bom em trade, ele é bom, ele está sempre se mostrando bom em alguns drafts, principalmente nessa última escolha do Beasley. Então vamos deixar ele trabalhar. Eu gostaria então que o Cadu comentasse um pouco sobre isso, o que ele espera que o Prest faça em relação ao Chris Paul, em relação aos outros jogadores, né, para o futuro, comentar também um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Eu estava fazendo uma previsão aqui, vendo a folha de pagamento do OKC. O Galo não é mais jogador do OKC, menos 22 milhões de salário. O Adams é aspirante, então mesmo que ele não seja trocado, o OKC pode renovar com ele no ano que vem por um valor bem mais baixo, pelo que ele vale. Tem o Robertson também, né? Assim, exatamente. Já valeu 10 milhões, ficou 2 anos parado. Gosto muito do Robertson como pessoa, mas, por favor, já deu seu tempo. Exatamente, menos 10 milhões na folha, é expirante também. O Schroeder, o salário dele é 15 milhões, é expirante também. O que se pode tentar trocar, conseguir alguma coisa. E o CP3, que ganha 41 milhões, vai ganhar 41 milhões na próxima temporada, e depois na outra seria 44 milhões com a player option, né? Se ele optasse por ficar em OKC. Então, assim, o OKC liberando toda essa galera aí, e mantendo o Shai e o Dort, que o Shai está garantido até 2022 e o Dort garantido até 2023, o OKC já tem como montar, tem o Base também, isso, o OKC já tem como montar um time competitivo sem ser essa temporada na próxima, porque é muito dinheiro disponível, né, porque com essa galera toda indo embora, poderia pegar bons role players na free agency, até um All-Star talvez, poderia trocar as picks que já tem por jogadores de alto calibre. Então acho que o nosso rebuild não vai demorar. Vamos ver o que o Sam Prest vai fazer, né? Como você disse, deixa ele trabalhar, porque nisso ele é bom. Sim. E assim, para o próximo, eu acho que o momento certo de fazer um tanque bem feito é agora. Porque eu acho que o Oklahoma ele já tem uma escolha do Clippers na próxima temporada, na próxima draft. E o Oklahoma tem a sua própria escolha. Então, o Oklahoma, se tancar e fizer, assim, tiver uma escolha de loteria, o Oklahoma tem uma escolha alta e vai ter uma escolha baixa do Clippers, que provavelmente vai manter um time bom. Mas, assim, já dá para escolher um cara ótimo, um cara de bom calibre no draft. Tem um prospecto bom. E o jogador, tipo o Beasley, vai se desenvolver com anos. Então, a gente
tem essas opções de questão de pick, né? A gente escolher, às vezes, a pick do Clippers, a pick de Oklahoma, escolher um cara bom com a nossa pick e um cara para desenvolver a pick do Clippers, a pick de Miami, etc. Então, acho que é exatamente isso. Deixar o Prest trabalhar e vamos ver, assim, eu acho que para os próximos dias, próximas semanas, a gente vai ter o desenrolar dessa história. Ainda está cedo, os jogadores ainda estão descansando, estão de férias, né, depois desse round de playoffs. O Prest, com certeza, já está buscando um técnico, está conversando com os jogadores. Outro jogador também que não fica em Oklahoma, lembrar, o Noah, ele é free agent, então tem que ver se ele vai ficar ou não. É um jogador que talvez seria útil para a gente, um salário baixo, pode ser o nosso pivô, ser colado, um cara ali para tampar buraco. Mas não boto muita fé nele, acho que é um jogador apenas para ser backup mesmo, de center, não boto muita fé no Noah. E para finalizar, eu só queria que cada um resumisse um pouco o sentimento que o OKC deixou, né, nesses últimos jogos e que para o futuro, principalmente naquele vídeo do Chris Paul falando que como assim vai ficar no coração dele, que foi uma temporada sensacional, né, todos os jogadores e staff. Queria que cada um comentasse um pouco do que achou dessa temporada, uma temporada divertida, né, para nossos torcedores, para quem comanda a página do Oklahoma, foi uma temporada muito legal, de muito envolvimento, engajamento. Pode Cara, meus dois sentimentos pro OKC nessa temporada é gratidão e orgulho, né? Esse time deu pra gente algo pra gente torcer, porque muita gente esperava que ele não iria a lugar nenhum e a gente foi longe, foi divertido demais. Orgulho porque o time caiu de cabeça erguida, né? E eu acho que o nosso futuro é brilhante. Sinceramente, eu acho que o OKC vai conseguir fazer o melhor com todas essas picks, seja selecionando jovens ou seja trocando por All-Star, por jogadores de alto calibre. Então, eu acho que o nosso futuro tá em boas mãos e acho que não vai demorar muito, não. Tenho em mente que nosso rebuild é rápido e em breve a gente vai estar voltando a disputar título. Ângelo? Acho que a gente, como torcedor, só tem a agradecer, né? Foi uma temporada de fortes emoções para nós. Eu acho que se tivesse que resumir a temporada aí, o futuro da franquia em uma palavra seria esperança, né? A gente viu nas temporadas anteriores um time recheado de estrelas, com muita expectativa e não correspondendo. E dessa vez um time underdog, né? Conseguiu fazer um bom papel e de quebra ainda deixar a gente esperançoso para um futuro não tão distante. Eu acredito que com as picks, os jogadores jovens, o Sun Prest tem tudo para tomar uma boa decisão aí. Até o próprio Chris Paul, que aumentou seu valor, né, com essa temporada, com certeza ele vai ser sondado. Acho que a gente tem tudo para vir forte para o futuro, talvez não na próxima temporada, mas em questão de 2-3 anos tá brigando lá em cima de novo. É isso aí. Show de bola. Eu acho que o sentimento é esse. Então, só para finalizar, curiosidade, palpite de cada um, quem chega na final da NBA aí, um de cada lado, né, Oeste e Leste, quem vai ser o campeão? Cadu, qual é o seu palpite? Los Angeles Clippers e Miami Heat e campeão Los Angeles Clippers, mas vou torcer pro Miami Heat. Copiou meu palpite, hein? Não, mas seria isso mesmo, né? Clippers e Heat, campeão Clippers, apesar de estar torcendo pelo Heat também. Seria uma boa, inclusive, tivesse um sucesso tão estrondoso, né? Porque as nossas picks do futuro estão com eles, então, né? A gente fica de olho aí dando aquela secada básica. É isso aí. Com certeza. Eu não combinei, meu palpite também era esse. Eu acho que o Clippers é o favorito. E eu acho que Miami também é um time fortíssimo e acho que vai chegar na final. E vou torcer pro Miami, mas acho que o Clippers é o favorito. Acho que tá demonstrando isso. O time tá se encaixando, né? Tá se mostrando favoritaço. Mas não vamos duvidar do LeBron também, né? Exatamente, isso que eu ia comentar também. Jamais duvidem de papai LeBron James, porque ele carregou já muito animal aí na sua arca, né? Mas se o Toronto Raptors chegar na final, eu vou torcer pra eles por conta da narrativa deles terem perdido o Kawhi e mesmo assim se manter lá em cima. O Nick Nurse é fantástico. Eu acho que uma final bacana assim, de narrativa seria Clippers e Toronto, né? Por Kawhi contra o ex-time. Exato. No final, né? Novamente.
Eu acho que seria legal. Mas acho que o Miami Heat é o time do momento, assim, é o underdog de quem sobrou ali. E acho que, assim, prevendo que o Lakers vai, de fato, eliminar o Houston, acho que a série já tá bem engatilhada, da mesma forma o Clippers, acho que vai liquidar hoje contra o Denver. E vamos ver quem sai hoje no jogo 7, né? A gente tá gravando o podcast hoje na sexta, antes do jogo 7 de Toronto e Boston. Mas vamos ver aí. Espero que saiam mais podcasts, sejam daqui um tempinho. Já com o futuro já um pouco mais desenhado, vamos esperar. E foi uma grande honra falar com vocês. Bora despedir da galera aí. Cara, foi um prazer falar de Oklahoma City Thunder, é a primeira vez aí que a gente tá gravando. E é sempre bom falar do que a gente ama, né? De esporte e principalmente do time que a gente respira, né? Então é isso aí. Obrigado, Cadu Nunes. Obrigado ao Ângelo também. E já tô ansioso pro próximo. Fala aí, Ângelo. Fala um pouco da sua página aí, divulga Thunder Mania. Agradecer o pessoal do podcast aí. Quem for ouvir, quiser dar um feedback lá nos comentários quando a gente for postar também, é sempre bom pra gente poder melhorar alguns quesitos, evoluir alguns aspectos. Sigam lá o Thunder Mania Brasil, né, o nosso @. Eu administro a página sozinho, né, desde 2017, e tô aí até hoje, né, vamos ver até quando que a gente vai se manter. Espero que a gente ainda consiga cobrir, quem sabe, um título da franquia, ainda com o perfil ativo lá no Twitter. Esperamos. Valeu, galera, Valeu. Um abraço, ficamos por aqui. Até Valeu.